dia! Nós estamos começando hoje mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, Canal 28, comigo, Dr. Dolane Patrícia. E hoje nós teremos um programa maravilhoso para você, com convidados ilustres e com o assunto que você escolheu, com as perguntas que você fez. Nós iremos conversar hoje com o meritíssimo juiz de direito, Dr. Antônio Augusto Martins. Ele que é juiz de direito do primeiro Juizado Especial Criminal de Boa Vista e estará conosco falando sobre um tema muito especial. E quem estará conosco também é o Dr. Silvio Abade, ele que é um ilustre membro do Ministério Público de Roraima, que atua também no primeiro Juizado Especial Criminal. E o tema de hoje foi o tema que você escolheu, com as perguntas que você fez. Nós iremos falar sobre os crimes de injúria, calúnia e difamação, não só pessoalmente, mas também pelo Facebook, pelo WhatsApp, por qualquer rede social, por mensagens. Muitas informações importantes chegarão até você que ficará assistindo o nosso programa durante todo o tempo. Nós queremos falar também hoje sobre algo muito importante e foram perguntas que você nos enviou com relação aos crimes praticados na família, por membros da família. Você que é esposo, que foi vítima de xingamentos, de ameaças pela sua esposa, tem alguma coisa que possa ser feita? Onde procurar? Essas perguntas também estarão sendo respondidas pelos nossos ilustres convidados de hoje. Os nossos convidados de hoje são pessoas de conhecimento notório e de elevado saber. Pessoas que têm um conhecimento que pode levar até você informação que você nem imagina que poderia ser daquela forma. Muitas pessoas perguntaram e as perguntas chegaram até eles aqui. E daqui a pouco, aqui no nosso programa Conhecendo o Seu Direito, você vai ter as respostas às perguntas que você nos enviou pelo WhatsApp, no telefone 91 11 37 40. E você pode participar também pelo Facebook. Basta digitar Dolane Patrícia e vai aparecer as nossas páginas ali. Você vai curtir a minha página e vai também participar dizendo quem você gostaria que fosse entrevistado no nosso programa e qual o assunto que você gostaria que fosse debatido aqui, porque esse programa foi feito para você. Nós iremos também mudar o dia do nosso programa, porque você pediu. Você pediu que o nosso programa fosse passado mais de uma vez e não será mais nas quartas-feiras, e sim às terças e quintas. Dessa forma, todas as terças e quintas estaremos aqui com convidados ilustres e especiais como os de hoje para falarmos sobre assuntos do seu interesse para que você possa conhecer o seu direito. Próximo bloco com os nossos entrevistados especiais falando sobre injúria, calúnia e difamação. Fique aí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje nós estamos trazendo dois ilustres convidados dos assuntos muito especiais que vocês mandaram perguntas que você escolheu. Nós iremos falar hoje sobre os crimes de injúria, calúnia e difamação e como proceder com relação a esses crimes. E nossos ilustres convidados de hoje é o meritíssimo juiz de direito do primeiro Juizado Especial Criminal e membro da turma recursal, Dr. Antônio Augusto Martins. Nós vamos conversar também com o nobre membro do Ministério Público, Dr. Silvio Abade, ele que atua também na promotoria do primeiro Juizado Especial Criminal. E nós queremos desejar o nosso bom dia, já agradecendo por essa participação e por estar contribuindo com a sociedade com essas informações. O nosso bom dia é a nossa primeira pergunta que nós iremos fazer. Bom dia. Bom dia. Nós gostaríamos de saber qual a diferença que existe entre os crimes de injúria, calúnia e difamação. Muitas pessoas não sabem diferenciar e é muito importante agora explicarmos qual a diferença
desses 3 crimes para que cada um se encaixe naquilo que realmente é o seu problema, doutor Silvio. Bom dia, Dolane. Agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui trazendo para a população essas informações. Pois bem, o crime de calúnia, injúria e difamação, esses 3 crimes, são considerados pelo Código Penal crimes contra a honra. Esses crimes se diferenciam, todos estão previstos no mesmo agrupamento, mas eles têm diferenças entre si primordiais. Em relação ao crime de calúnia, o Código Penal estabelece no artigo 138 que nada mais é do que você imputar, ou seja, você atribuir a alguém um crime falsamente, que a pessoa não é autora desse crime ou o crime eventualmente não ocorreu. Então você atribui falsamente um crime a alguém. Isso é um crime de calúnia. O crime de difamação é quando você, através de palavras, gestos, por escritos, você ofende a dignidade da pessoa, ou melhor, você ofende a reputação da pessoa, ou seja, a imagem que ela goza no seio social. Para tornar mais prático assim, o exemplo, quando você atribui à pessoa o fato dela ser adúltera, você atribui à pessoa o fato dela não ter uma vida honesta, ou seja, você está ofendendo a imagem que aquela pessoa goza, a imagem que aquela pessoa tem na sociedade. Isso é o crime de difamação. E, por fim, o terceiro crime contra a honra é o crime de injúria. É quando você ofende a dignidade ou o decoro da pessoa. Ou seja, é a honra subjetiva, é a imagem que ela tem de si mesmo. Quando você atribui, por exemplo, palavras ofensivas, um palavrão, chamado de palavras de baixo calão, então você acaba ofendendo a honra íntima dela, e não só a reputação ou não atribuindo a crime, que seriam os outros 2 tipos penais. Doutor Antônio, as pessoas que são vítimas hoje de xingamentos, por calúnia, ou são difamadas por vizinhos ou pessoas da família, qual o procedimento que eles devem tomar? Bem, a primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência na delegacia, né, apontando os fatos que a pessoa entendeu que foram ofensivos, né. Com base nesse boletim, a polícia vai instaurar um TCO, termo circunstancial de ocorrência, vai chamar o suposto ofensor e ele vai se comprometer a comparecer em juízo para, se for o caso, tentar uma audiência de conciliação junto com a vítima, né? Esse é o primeiro procedimento. Basicamente, registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Né? E depois que esse boletim é registrado, porque muitas pessoas pensam que registra o boletim de ocorrência e deixa lá e vai acontecer alguma coisa e fica esperando o problema se resolver. Na verdade, depois que registra o boletim de ocorrência, acabou por aí, a pessoa já resolveu ou tem que fazer mais alguma coisa? A pessoa tem que ficar atenta, porque mesmo ela registrando o boletim de ocorrência, como se trata de um crime contra a honra, como o promotor falou, ele é considerado um crime de ação penal privada. Ou seja, depende de iniciativa do ofendido, né? Não é do Ministério Público. Então, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento desse crime e quem foi o autor dele, né, a pessoa tem 6 meses para entrar com uma ação e, a partir daí, a polícia vai instaurar um termo circunstancial de ocorrência, vai chamar o ofensor, o suposto ofensor, e ele vai se comprometer a comparecer em juízo para uma audiência, junto com a suposta vítima, né? Então, o primeiro procedimento, respondendo a sua pergunta, é registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Muito bem. Então, você que registrou um boletim de ocorrência e foi vítima de injúria, de calúnia, de difamação pelo vizinho, por um amigo ou pessoa da família, já sabe que não basta apenas registrar boletim de ocorrência. Precisa procurar um advogado ou defensor público para ingressar com uma ação chamada queixa-crime. Doutor Silvio, fala um pouquinho mais sobre essa ação queixa-crime. Como ela se procede? O que vem a ser essa queixa-crime? Bem, queixa-crime é um instrumento processual, é uma peça processual, um documento elaborado exclusivamente por advogados ou advogados públicos ou privados. No caso, se a pessoa não tiver condição de constituir um advogado particular, ela pode recorrer à Defensoria Pública e, através dessa queixa-crime, através desse documento formal, e foi, como bem colocado aqui pelo doutor Antônio, é importante que a população
tenha noção disso, não se equivoque, que o fato de você registrar um boletim de ocorrência, que popularmente é chamado de registrar a queixa, por assim dizer, não é a mesma queixa-crime. Registra-se o boletim de ocorrência pela vítima e um advogado ou defensor público ingressa em juízo, ingressa na justiça com essa ação chamada queixa-crime. Essa queixa-crime é uma maneira de provocar o poder judiciário e, através dela, se inicia uma ação em que vai ser citada a parte contrária, a parte ofensora, o juiz vai designar uma audiência onde o Ministério Público estará presente na condição de fiscal da lei, e aí vão ser ouvidas as partes e vai haver toda uma tramitação processual a partir daí. Então, você que fez seu registro de ocorrência, você que registrou seu boletim, você pode pegar esse boletim, procurar um advogado, um defensor público, para entrar com essa queixa-crime. E assim, é lá no Juizado Especial Criminal, onde os nossos ilustres convidados de hoje atuam, que será resolvido o seu problema. E no próximo bloco, nós iremos saber o que acontece quando você não entra com essa ação, com essa queixa-crime. Logo depois do intervalo, o Dr. Antônio Augusto Martins irá responder para nós. É rápido, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade Canal. Os nossos ilustres convidados de hoje, Dr. Antônio Augusto Martins e Dr. Silvio Abade. Dr. Antônio Augusto, que é juiz de direito do primeiro Juizado Especial Criminal, e Dr. Silvio Abade, que também atua no primeiro Juizado Especial Criminal, mas como promotor de justiça, ele que é membro do Ministério Público de Roraima. Doutor Antônio, no caso, se a pessoa registra o boletim de ocorrência e não entra com a ação de queixa-crime, o que acontece? É o que a gente chama de decadência, né? Porque a lei diz que o ofendido decairá do direito de ação no prazo de 6 meses. Então, se ele deixa transcorrer esse prazo de 6 meses sem contratar um advogado, para o advogado entrar com essa ação, ele perde o direito de questionar aquele comportamento que ele considerou ofensivo. Ele perde totalmente o direito, né? E com relação àquele fato, entendeu? Então, isso não interrompe, não se posterga, não. Deu 6 meses, a partir da data que ele conheceu quem era o autor do fato, ele perde esse direito. Tem certo, entendi. No caso, muitas pessoas perguntaram, nós temos aqui a participação dos telespectadores agora, assim, grande parte da população perguntando sobre questões de injúria, calúnia e difamação, quando é feita por mensagem, pelo WhatsApp e pelo Facebook. Também é crime, doutor Silvio? Sim, constitui crime. Os crimes contra a honra, a calúnia e a injúria e a difamação, eles se consumam através de várias ações do seu ofensor. Ele pode ser realizado por meio de escritos, por meio de gestos, por meio de desenhos, por meio de palavras. Então, ele é um crime que você pode praticá-lo por diversas formas. Atualmente, nós temos verificado muitos processos tramitando lá no Juizado Especial, justamente envolvendo os crimes praticados por meio das novas mídias, que são celular, internet, pelos computadores, redes sociais. Realmente tem ocorrido muitos crimes desta natureza. E tanto pelo Facebook, WhatsApp, Instagram ou qualquer outra mídia que proporcione essa transmissão de informações, imagens, se consuma o crime. Nessas hipóteses, as pessoas podem registrar também o boletim de ocorrência. É interessante que eles captem essas imagens onde foram registradas esses atos ofensivos, levem até a autoridade policial essa documentação, essa impressão dessas imagens das mídias e comunique à autoridade policial, que ela vai, como o doutor Antônio explicou, vai abrir um procedimento chamado termo circunstanciado de ocorrência e encaminhará ao Poder Judiciário. A única ressalva é que no juizado especial,
o crime de calúnia, apenas o crime de calúnia, dentre os três, injúria, calúnia e difamação, apenas o crime de calúnia não tramita nos juizados especiais quando é praticado pela internet. Tramita junto a uma das varas criminais. Ou seja, vai ser apurado, mas não no juizado especial que tem um outro rito. Na verdade, o legislador estabeleceu que pelo crime de calúnia tem uma pena de até 2 anos de prisão, quando ele é praticado pela internet, que é um meio que facilita a divulgação dessa ofensa à honra da vítima, ele tem uma pena agravada de até 1/3. Ou seja, nós estamos falando aí de 2 anos e 8 meses de pena. E aí, como passa do limite de até 2 anos, que seria o limite de competência do juizado especial, esse crime vai ser processado numa vara criminal. Com relação, doutor Antônio, aos demais crimes de injúria e difamação, qual é a pena? A pena é igual quando é rede social e quando é pessoalmente? Não, sempre varia, dependendo se é injúria ou difamação, cada um tem uma penação, mas são muito próximas, né? E como o doutor Silvio falou, só sai da competência do juizado quando é crime de calúnia, né? E esse crime foi praticado através de meio eletrônico, de internet, de celular. Por quê? O objetivo dali, por que agrava mais? Porque aquilo ali há um prejuízo muito maior para a vítima, né? Porque é uma difusão, o mundo todo pode ter conhecimento daquilo, né? Daquele fato que seria inverídico e ofensivo. Então é por isso que ele é agravado e sai da competência, vai para uma vara criminal genérica, né? Doutor Silvio, muitas pessoas fazem xingamentos e ofensas e não colocam diretamente o nome da pessoa. Muitas pessoas perguntaram isso. Mas todo mundo sabe que se refere a determinada pessoa. Nesse caso, também configura crime? Configura. Na verdade, para que haja uma apenação, para que haja uma instrução e um processo criminal, é necessário 2 coisas. Primeiro, que tenha a materialidade do delito, ou seja, a prática de um ato ofensivo, e segundo, que esteja demonstrado indícios suficientes de autoria. Ou seja, se a pessoa tiver elementos mínimos que apontem quem vinha a ser o autor deste ato ofensivo, ela comunica à autoridade policial, a autoridade policial vai fazer um trabalho investigativo, chamar as partes envolvidas, ouvir eventuais testemunhas, e depois de fazer esse procedimento prévio de investigação, que é um procedimento até mais sucinto do que um inquérito policial, que é mais delongado, através desse procedimento de investigação, ele encaminha ao Poder Judiciário, e aí o advogado pode manejar sim a ação quando ele tem indícios mínimos a respeito dessa autoria. Só aproveitar, doutora, dar um gancho, porque pode acontecer, né? Como o doutor Silvio falou, a pessoa, mesmo não tendo o nome da pessoa, o ofensor, mas ela, dependendo das circunstâncias, da forma como foi feita, ela pode saber quem é a pessoa e indicar, foi fulano, né? Agora, as pessoas têm que ter cuidado também para não, por exemplo, às vezes, por uma questão de vingança ou de raiva de alguém, você atribui um fato criminoso a alguém, né, e sabe que aquela pessoa não é culpada e faz isso. Se acontecer isso, essa pessoa, a suposta vítima, pode cometer um crime também chamado de denunciação caluniosa. Então tem que ter muito cuidado para isso, quando na hora de apontar o suposto ofensor, né, porque ele pode responder um processo se ficar configurado que ele sabia que aquela pessoa não era o autor daquele fato ofensivo, entendeu? Então isso também já é objeto de um boletim de ocorrência e de uma queixa-crime. A questão de você dizer que alguém cometeu uma injúria ou a calúnia e não foi aquela pessoa, então também isso é crime. É crime também. E nós queremos agora sair um pouquinho dessa questão das redes sociais, da questão eletrônica, e falar um pouquinho de uma situação que muita gente tem perguntado. Muitas pessoas falam que a mulher é protegida pela Maria da Penha e os homens não. Quando esses xingamentos, quando essa calúnia, injúria e difamação acontece o contrário, quando o homem é vítima de xingamentos, quando o homem é vítima de calúnia e difamação, existe alguma coisa que pode ser feito como proceder, doutor Antônio? Olha, qualquer pessoa que seja marido, mulher, qualquer pessoa que se sinta ofendido com um determinado ato, gesto, né, mensagens, como o promotor falou, a pessoa pode entrar com a queixa-crime. Independentemente se é homem, se é mulher, se é em virtude de relação familiar ou não, né?
Mas eu acho que você quer saber, se quiser, com relação a supostos fatos envolvendo marido e mulher, por exemplo. Né? Isso, porque geralmente quando a mulher é vítima, procura a vara da violência doméstica. Aí tem a questão da medida protetiva, aquela questão inteira. Com relação ao homem, quando o homem é vítima, existe medida protetiva dada pelo primeiro juizado especial criminal ou existem penas que a mulher pode ter que cumprir em razão de cometer injúria, calúnia e difamação com relação ao esposo? Quando o esposo é a vítima. A Lei Maria da Penha, ela veio mais para proteger, mais não, exclusivamente, já está decidido isso aí, quando a vítima é mulher, em função de relações familiares, seja de marido com mulher ou filho, né, mas exclusivamente a vítima sendo mulher. Quando, por exemplo, e já aconteceu, tem acontecido de vez em quando a vítima é homem, você não pode usar a Lei Maria da Penha para dar o procedimento. Então, o que a gente tem feito é usar o artigo 319, né, nos ancorarmos no artigo 319 do Código de Processo Penal, que prevê medidas cautelares criminais, né, para tentar pôr um fim nesse tipo de ofensa, ou ameaças, por exemplo. Né? Então, se a mulher está ameaçando causar um mal ao marido, ao namorado, ex-namorado, ex-noivo, alguma coisa assim, o homem pode entrar com essa ação pedindo uma medida cautelar, não com base na Lei Maria da Penha, mas com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, que prevê isso aí. Entre umas das mais comuns por exemplo, uma proibição da mulher se aproximar do marido por determinados tantos metros, né, sob pena, inclusive, de prisão. Nossa. Né? Proibir, por exemplo, a pessoa de frequentar determinados lugares, onde ela pode, por exemplo, vir a cometer algum delito, por exemplo. Frequentar bares, por exemplo, se embriagar e começar a xingar o ex-companheiro, por exemplo. Então, são várias medidas cautelares que a gente pode determinar para evitar, né, novos problemas para a suposta ofensora. Tá? Então, não com base na Lei Maria da Penha, mas com base nesse artigo do Código de Processo Penal. Doutor Silvio, nesses casos, assim, tem tido muita procura? Tem dado medidas protetivas com relação à proteção do homem com relação à mulher lá no juizado que o senhor tem atuado? Sim. Na verdade, apesar do crime ser de ação privada, como o doutor Antônio colocou, né, um crime de ação pública, ou seja, é um crime em que se prima pelo respeito ao interesse particular das partes, quando diz respeito à concessão dessas medidas cautelares diversas da prisão, medidas cautelares protetivas da vítima, no caso o marido também, como ocorre, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, ele atua também nesses feitos, eles são encaminhados ao Ministério Público, os pleitos formulados pelas vítimas, e nós apreciamos dois requisitos legais, quais sejam a demonstração mínima da ocorrência dessa infração, pode ser por meio de documentos, testemunhas, um registro da ocorrência com um relato apresentado pela vítima, e o perigo da demora, ou seja, a necessidade urgente que se adote essa medida de caráter cautelar. E, como o doutor Antônio bem colocou, né, são vários os tipos, a proibição de se aproximar, até proibição do contato entre as partes envolvidas naquele conflito. A justiça pode proibir o contato entre elas, e nós levamos isso em consideração independente do gênero, tanto sendo vítima o homem, que na verdade, como você bem colocou, né, a sociedade às vezes acha que só a mulher que é protegida, mas o homem também. Nós já tivemos alguns casos concretos por problemas familiares e em que as partes elas estavam se ofendendo mutuamente, e por uma questão de proteção às partes foi estabelecida com parecer ministerial favorável essa obrigatoriedade de que as partes não mantivessem contato, mantivessem distância até fixada judicialmente, para proteger ambas as partes, na verdade. Muito bom. Então, você que é mulher e foi ofendida, você procura a vara da violência doméstica, você procura a delegacia da mulher, registra o boletim de ocorrência. Você que é homem, registra o boletim de ocorrência, procura um advogado para entrar com a queixa-crime e pode, inclusive, pedir também a sua medida protetiva. Nossa entrevista de hoje realmente está sendo muito produtiva e nós gostaríamos de fazer uma pergunta muito importante agora. Várias penas são aplicadas às pessoas que cometem esses crimes. E quando as pessoas não
cumprem essas penas, doutor Antônio? O que acontece? Nós chamamos da execução, né? Quando vai cumprir a pena. O que acontece na execução penal se a pessoa não cumpre? Olha, em relação aos crimes contra a honra, os 3 crimes eles são chamados juridicamente de crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, são crimes que a pena máxima não ultrapassa 2 anos de detenção. Quanto ao crime de calúnia, a pena prevista em lei é a detenção de 6 meses a 2 anos. O crime de difamação, a pena prevista é de 3 meses a 1 ano. E a pena para o crime de injúria é de 1 mês a 6 meses. Mas o que ocorre? Apesar de ser previsto pena de detenção, ou seja, pena de prisão à pessoa, dependendo das circunstâncias, dos antecedentes criminais, ou da condição pessoal, de série de fatores que são levados em consideração pela lei, as consequências do crime, essa pena pode ser substituída por penas alternativas, que é prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, entre outras que o juízo, que a justiça pode fixar de acordo com um caso concreto. E, doutor Antônio, como acontece a questão da execução, ou seja, do cumprimento dessas penas? No caso das pessoas que têm que pagar a cesta básica ou prestar serviço à comunidade, como o doutor Silvio falou, se elas não cumprem, como é controlado isso? Bem, quando ela é aplicada essa pena alternativa, como o doutor Silvio falou, que as mais comuns são a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária através de cesta básica para instituições carentes, né? Então, a pessoa é condenada e ela é encaminhada a um órgão lá do fórum, a uma divisão chamada de Divisão de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, DIAPEMA. Essa divisão ela é composta de psicólogo, de assistente social, de pedagogo, né? E tem também uns agentes de acompanhamento. Então, essa pessoa ela é encaminhada para lá, e lá essa divisão é que vai determinar onde ela vai cumprir essa pena alternativa, de que forma ela vai cumprir, né? E aí, esse acompanhamento desse cumprimento é feito pelos agentes de acompanhamento lá, que vão visitar lá a escola, o hospital onde a pessoa está trabalhando, prestando aquele serviço comunitário, né? E aí, normalmente, a grande maioria cumpre sem problema nenhum e fica extinto o processo tudinho, né? Mas se por acaso não cumprir, aí, como o próprio nome diz, ela é uma pena alternativa. É o quê? Alternativa à prisão. Se a pessoa, com essa pena alternativa, se ela vai ser presa, é revertido para a prisão, né? Então, é muito importante isso aí, e isso é uma das grandes vantagens das penas alternativas. Por quê? Porque ela impede que a pessoa vá para a prisão em crimes, como ele falou, de menor potencial ofensivo. E se deixar, né, de cumprir, também vai para a prisão. Sim, claro, claro. Eu queria só deixar um registro também, porque talvez seja de interesse das pessoas, que além dessa situação dele cumprir penas alternativas, de caráter de prestação de serviço à comunidade ou de prestação pecuniárias para as entidades carentes e instituições públicas ou privadas cadastradas previamente junto ao Poder Judiciário, pode ocorrer também na sentença de o juiz fixar indenização para a vítima, que vai executar isso depois no juizado especial cível, agora já em outro âmbito, no âmbito civil, por executar essa sentença já em que ele venha a ser condenado em valores e em espécie, valores em numerário mesmo, como forma de composição do dano causado à vítima, que ela vai poder executar no juízo competente. Uma espécie de danos morais que tem que ser executado no juizado especial. Que vai ter que ser executado no juizado especial civil. E sem contar que a pessoa deixa de ser ré primária, né? Quando é vítima, quando sofre uma ação como essa. Né? Certamente. Ela vai implicar nos efeitos da reincidência. Antecedentes criminais vão estar marcados agora com esse crime, independente de ser um crime grave ou um crime leve, não deixa de ser crime, e com isso vai constar da folha de antecedentes criminais e deixa de ser réu primário para os efeitos legais. Eu quero só concluir rapidamente, também aproveitando isso aí, para o seguinte, porque as pessoas também têm que saber que não é que entrou com processo que vai ser necessariamente condenado. Antes disso, nós fazemos audiências de conciliação entre as duas partes, em que pode haver um acordo. Inclusive, o ofensor reconhecer, olha, realmente eu exagerei, eu peço desculpas aqui. A vítima aceitando, né? Isso aí encerra o processo também através de uma conciliação,
Né? Ou então a própria vítima pode dizer, olha, eu reconheço que eu errei também, eu proponho pagar ao ofendido uma determinada quantia para, né, para amenizar a questão. Então, por exemplo, um crime que houve algum tipo de dano, por exemplo. Vamos supor que a mulher bateu com o carro do ex-marido e tal, fez algum dano. Né? Ela pode propor, olha, eu vou pagar esse conserto. Então, tudo isso pode ser resolvido ainda antes de uma condenação, né? Através de um acordo prévio. Certo. E o judiciário, ele tem sempre procurado ajudar a população, auxiliar com relação ao cumprimento das penas, para que as pessoas que cometem crimes e não fazem acordo não fiquem impunes. Foi criada uma nova vara, doutor Antônio. Pode falar sobre essa questão da criação da vara de execuções penais? Porque até então, o juizado especial criminal era chamado primeiro juizado especial criminal e de execução de penas e medidas alternativas. Então nós acumulamos duas funções: a de processar aqueles crimes e chegar até a sentença e, ao mesmo tempo, acompanhar o cumprimento dessas penas e medidas alternativas. Agora foi separado, foi criada uma vara só para o acompanhamento das penas e medidas alternativas, né? Ou seja, vai tornar esse acompanhamento mais efetivo, mais eficaz, entendeu? E desafogar o juizado especial. Então isso foi criado recentemente, vai ser instalado agora quarta-feira, no dia 11, né? Essa nova vara. Então vai desafogar o juizado especial e, ao mesmo tempo, tornar melhor o acompanhamento dessas penas e medidas alternativas. Bom, nós temos certeza que foi muito importante essa entrevista de hoje. Nós queremos agradecer muito ao Dr. Antônio Augusto Martins Neto, ele que é juiz de direito do primeiro juizado especial criminal, e também ao Dr. Silvio Abade, ele que é membro do Ministério Público de Roraima e está atuando na promotoria do primeiro juizado especial criminal. Nós queremos agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Ok, muito obrigado. Nós estaremos de volta no próximo bloco. Não saia daí, porque estaremos de volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós temos algumas dicas importantes para você. A cada terça e quinta agora, nos novos dias do nosso programa, nós iremos dar algumas dicas para você. E antes de falar da justiça itinerante, gostaria de falar sobre um assunto que você pode também discutir ali, na vara da justiça itinerante. É a questão dos alimentos gravídicos. Nós temos alguns convidados aqui em programas anteriores e muitas pessoas participaram para saber com relação às pessoas que estão grávidas se têm direito à pensão alimentícia. Tem direito à pensão alimentícia sim, ainda que não tenha certeza quem seja o pai do bebê. E você pode conseguir a pensão mesmo assim, até que o bebê nasça e assim você possa fazer o exame de DNA. Mas também você já pode saber se, mesmo estando grávida, quem é o pai da sua criança. Já existe essa possibilidade de você saber, ainda grávida, se o pai da criança é realmente a pessoa que você está buscando a pensão alimentícia. Mas isso foi informação dada já pelos nossos entrevistados de hoje com a pergunta que você fez. Esses e outros assuntos você pode também discutir lá na vara da justiça itinerante. Você pode buscar os seus direitos ali. E a justiça itinerante, ela tem a justiça móvel, que está nos bairros da cidade para que possa auxiliar você. E esta semana, de 9 a 11 de junho, vai estar no bairro Tancredo Neves, na rua Mariano de Melo, em frente à Praça Mané Garrincha. A justiça itinerante vai estar lá para atender você sobre divórcio consensual, guarda e responsabilidade de menor, declaração de união estável, pensão alimentícia, exoneração de alimentos, revisão de alimentos, conversão de separação em divórcio,
averiguação de paternidade e maternidade, além de casamentos. Você pode também estar procurando qualquer advogado particular para resolver esses problemas relacionados aos seus direitos, se o teto do seu salário não estiver de acordo com o que pode ser tratado tanto na Justiça itinerante como na Defensoria Pública. Nós também queremos dizer que o TRE continua trabalhando para que as eleições de 2014 possam ocorrer de forma mais transparente possível. Semana passada, houve o primeiro curso de treinamento para as eleições de 2014, que foi um sucesso. Nós queremos dizer que muitos outros projetos estarão sendo lançados pelo TRE. E vem aí o voto ético. Dr. Mauro Campelo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, estará conosco em breve para falar um pouco sobre esse projeto do voto ético e vários outros projetos que serão feitos pelo TRE para as eleições de 2014. Aproveitando para mandar um grande abraço e parabenizar o Dr. Mauro Campelo pela tese apresentada na Universidade Federal de Roraima ontem, terça-feira. Os nossos parabéns e os nossos sinceros agradecimentos por estar dando sempre à população a oportunidade de ter os conhecimentos aprimorados e por estar investindo nas eleições de 2014. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores que nos vestem. A Madila Gaspar, ela é responsável por nos vestir a cada quarta-feira e a partir da próxima semana, a cada terça e quinta. No ateliê Madila Gaspar, você vai encontrar vestidos como esse, mas você também poderá escolher o seu modelo, porque ela pode fazer a partir daquilo que você escolher. Mas muitos outros modelos à pronta entrega vai estar lá para você. O ateliê Madila Gaspar fica na Avenida Getúlio Vargas, com Alfredo Cruz, próximo à Praça da Bandeira. Você vai até lá, vai ter vestidos lindíssimos e você não vai conseguir resistir. Ateliê Madila Gaspar. Nós queremos também agradecer ao Ney Maison, noivos e noivas, responsável pelo nosso cenário. Ele que tem um café muito especial na Vila Roy, que você pode estar ali no ambiente reservado para falar com seus amigos, conversar e tomar aquele café da tarde. Nós queremos agradecer ao Ney Maison, noivos, noivas e café. Você pode falar com o Ney através do telefone 91 18 4243. Queremos agradecer também o nosso novo patrocinador, que é a Alegria Foto Estúdio. Você que pode tirar fotos lindíssimas e pode postar no seu Facebook. A Alegria Foto Estúdio, ela personaliza a sua linha do tempo. Você que tem um comércio, você que tem um negócio, você pode ir até lá, você vai tirar uma foto no estúdio e eles vão personalizar para você a linha do tempo do seu Facebook, dentre outros serviços prestados ali, como books de criança, books de adultos também, e pode tirar fotos lindas, inesquecíveis das suas festas e dos momentos especiais da sua vida. Queremos também agradecer a Débora Kongonginski, da DK Estética. Ela que é responsável pela nossa maquiagem a cada programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade. Nós também queremos dizer que a DK Estética, da Débora Kongonginski, que funciona na Avenida Benjamin Constant, tem vários serviços para você. Ela que possui as máquinas mais modernas do estado. Você que ainda não conhece a depilação definitiva, inédita em Roraima, você pode procurar a Débora Kongonginski na Avenida Getúlio Vargas. Ela funciona ali no Salão Iverton e ela pode cuidar da beleza do seu olhar. Ela faz design de sobrancelhas, ela faz depilação egípcia, sobrancelha com rena, estética facial, limpeza de pele profunda, revitalização, peeling diamante, peeling cristal. Ela também pode tratar das suas estrias e celulites. Tudo isso com modernos aparelhos. Você vai até lá que você não vai se arrepender. Débora Kongonginski, DK Estética. Lá também faz maquiagem maravilhosa. Você pode procurá-la e com certeza você não vai se arrepender, porque o serviço lá é maravilhoso. Muito obrigada e um grande beijo para Débora que está nos assistindo nesse momento. Nós queremos agradecer agora a você que está nos assistindo a cada quarta-feira e que a partir da próxima semana vai assistir todas as terças e quintas a partir das 7 da manhã aqui na TV Cidade, canal 28. Você não pode perder. E você pode participar, não se esqueça, pelo WhatsApp 9111 3740. E você pode participar também pelo Facebook Dolane Patrícia. Curta nossa página e participe do nosso programa.
Nós queremos mandar um grande beijo para o Barbosa, da Rádio Roraima, que está sempre nos assistindo. Queremos mandar um beijo especial também para todo mundo do Alegria Foto Estúdio que está nos assistindo e todos vocês que estão dando muita audiência para nós. Um beijo especial para o pessoal do bairro Pérola, que está sempre participando pelo WhatsApp, Cinturão Verde, muitos outros bairros também. Um abraço especial para a turma do SENAC, do curso de técnico em serviços jurídicos. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Próxima terça-feira, às 7 horas, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Cidade, canal 28. Até lá!